tentando o tempo todo dar um jeito de conseguir casar com a Capitu. Mas não teve jeito, ele foi para o seminário. Lá no seminário ele recebe a notícia, olha, você precisa ir visitar a sua mãe urgente. E ele já logo pensa no pior. E pensando, minha mãe vai morrer, alguma coisa do tipo. E aí ele solta uma frase, mamãe morta, eu estou livre do seminário. E aí, logo em seguida, ele fala, eu sei, poucos confessariam esse pensamento, mas eu o tive. O que ele está querendo dizer é, poucos confessariam que, em nome da própria felicidade, ele estaria disposto até a comemorar a morte da mãe. E a ilustração é de um livro secular, mas é uma definição clássica do que nós acreditamos acerca de quem você é. Se você acha que você é melhor que o Bentinho, eu tenho medo de você. Se você não sabe o quão maligno você é, toda a sua existência como um efeito dominó vai ruir. A essência da fé cristã é esse conhecimento profundo de quem nós somos. Profundo. Eu sei que nesses dias nós ouvimos constantemente de palestrantes de autoajuda, de psicólogos e até, infelizmente, de alguns pastores dizendo, você precisa se amar mais. Não. Você já se ama da maneira mais profunda que você pode imaginar. A Escritura não diz, ame mais a si mesmo. A Escritura diz, negue a si mesmo. A Escritura ordena que você deve amar o próximo como você ama a si mesmo. Você já se ama muito. Isso é fundamental. Não há uma existência plena diante de Deus e diante dos outros se você não entender, não tiver um sentimento claro, real, de culpa. De que nós, em nós mesmos, sozinhos, entregues a nós mesmos, somos um poço de perdição. Como Jeremias diz, que o nosso coração é corrupto e enganoso. E quem ele mais costuma enganar somos nós mesmos. O seu coração constantemente faz arapucas para você mesmo. Constantemente. 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 Por isso que eu acho muito estranho quando o meio evangélico atual, pentecostal, eles gostam muito de dizer assim, eu vou seguir o meu coração. Eu fico apavorado. Eu fico completamente apavorado. Esse meu coração enganoso? Não, eu prefiro seguir a Escritura. Não, seguir uma sensação. É uma coisa muito terrível. Essa história fala disso. Essa história fala sobre quem nós somos. Vamos ler então. Lucas, capítulo 7. Versículo 1. Tendo Jesus concluído todas as palavras dirigidas ao povo, ou seja, o famoso Sermão da Montanha, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, o sentido da palavra é aquele que é um oficial romano que governa 100. Centurião vem de 100. Mas não era especificamente apenas sobre 100. Alguns governavam sobre 1000, outros sobre 10 e 20. Acabou ficando apenas uma patente. Mas a ideia aqui era um oficial romano. Era uma patente ali, uma espécie talvez de um capitão do exército, alguma coisa assim. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, o centurião estimava muito o seu servo. Estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, com insistência, lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que lhe faças isto. Grava essa frase, hein? Aqui está a chave de todo esse texto. Ele é digno, ele merece. Por que ele é digno? Aí os anciãos judeus explicam. Verso 5. Porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e, já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer o que os anciãos haviam dito acerca do centurião. Ele é digno, ele merece.
O centurião diz: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. E tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai. E a outro vem e ele vem. E ao meu servo faze isto e ele o faz. Ouvidas destas palavras, admirou-se Jesus dele e voltando-se para o povo que o acompanhava disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. O nome da minha pregação eu não sei se ficou muito bom, mas a dignidade dos indignos foi uma coisa meio cafona, mas é basicamente isso mesmo, que é aí um pouco da ideia de tudo que está acontecendo aqui. Por quê? Inúmeras vezes você é tentado a duvidar de Deus. Porque em inúmeras vezes você é tentado a ficar com birrinha de Deus, chateadinho. Porque algo não aconteceu, você fica meio chateadinho. Porque você se chateia quando você não obtém aquilo que você buscou. Depois de muito esforço, oração, busca, você não recebe. E você fica chateado. Por que você fica chateado quando Deus tira algo de você? O seu problema é que você acha que é digno de receber alguma coisa. Você acredita como os anciãos. Você acha que porque você fez alguma coisa, você merece receber algo. Deus está intimado, colocado na parede. Ele tem que te dar algo. Seja uma cura, a conversão de um filho, um emprego ou qualquer outra coisa. Suas dúvidas, suas vaciladas na fé, suas angústias, passam pela ideia errada, demoníaca, maligna, de que você merece alguma coisa. De que você é digno de receber alguma coisa. Não há cristianismo sem a frase do centurião: eu não sou digno. Eu não sou digno, nem mesmo, de estar em tua presença. Você crê que Deus é poderoso? Fazes bem, mas você ainda não tem a fé cristã apenas com essa crença. Você crê que Jesus é Deus e o Messias? Fazes bem, até os demônios creem. Você crê que Jesus pode mudar a sua história, a sua família? Abrir o mar? Você ainda não tem a fé cristã, se a sua fé vai até aí, apenas. A fé cristã começa quando você tem um sentimento real de culpa e depravação. Não é um incômodo leve. Não é isso. Não é isso. Veja o que C.S. Lewis disse. Quando simplesmente dizemos que somos maus, a ira de Deus parece uma doutrina bárbara. Quando nós dizemos que somos maus, da mesma maneira que os homens deste mundo afirmam, porque os homens deste mundo afirmam isso, eles dizem: ah, sim, errar é humano. Eles não são bestas. Eles têm uma noção de que eles são falhos, de que os homens são falhos. Mas eles não possuem uma real culpa diante de Deus. Quando simplesmente dizemos que somos maus, a ira de Deus parece uma doutrina bárbara. Mas tão logo percebemos nossa maldade, ela parece inevitável. Um simples corolário da bondade divina. C.S. Lewis. E C.S. Lewis continua. Quando os homens tentam ser cristãos sem essa consciência preliminar de pecado, o resultado quase sempre se manifesta através de um ressentimento. Ressentimento contra Deus, como alguém que está sempre fazendo exigências impossíveis e sempre inexplicavelmente zangado. No momento em que o homem sente uma culpa real, todas essas blasfêmias se dissolvem. Todas. Duvide
de sua própria maldade, e você duvidará da bondade de Deus. Não esteja 100% certo de quão depravado você é, e você não estará 100% certo de quão bondoso Deus é. Porque se você se acha bonzinho, pelo menos em 5%, em 1%, você achará que Deus não está lhe dando tudo o que você merece. O meu diagnóstico, quando eu vejo inúmeras pessoas depressivas, frustradas, incrédulas, é apenas um. Elas não sentem uma culpa real. Elas acham que merecem alguma coisa de Deus. A culpa deles é mais ou menos assim. A culpa humana, aquela que não vem de Deus, porque o Espírito gera a culpa real. Como Paulo diz aos Coríntios, que a tristeza segundo o mundo traz morte, mas a tristeza do Espírito produz arrependimento, transformação. A culpa que os homens sentem está mais associado quando você esbarra em alguém e você diz, desculpa. Não é isso. Não é isso. Não é assim. Uma ilustração melhor seria aquele evento real, aquele caso do pai desesperado que perdeu sua família num estalar de dedos. Parece que o menininho mais velho arrancou o umbiguinho do menininho do nenenzinho. No desespero, o pai foi levar o menino para o hospital, o outro menininho com medo enfiou debaixo do carro. O pai atropelou a criança. No final, depois se matou. Pastor, você está falando de culpa e você cita isso? É uma ilustração adequada? Não. Claro que não. Porque nós voluntariamente entregamos o Filho de Deus à morte, diz a Escritura. Essa é a diferença. Se você não tem uma culpa real e uma percepção completa de quão maligno você é, você ainda não tem fé cristã. Você pode frequentar a igreja por séculos. Você não é um cristão. Não é um cristão. Primeiro, a crença dos anciãos. Qual é a crença dos anciãos? Qual é a doutrina dos anciãos? Ele é digno, porque ele nos deu uma sinagoga. Ele merece receber uma cura. Essa é a doutrina dos anciãos. Essa é a doutrina de Platão e de toda a filosofia. Essa é a doutrina do Islã. Essa é a doutrina dos espíritas. Essa é a doutrina do catolicismo. Essa é a doutrina da maioria dos evangélicos que são falsos. Chamada de justificação pelas obras. Onde você é declarado justo diante de Deus para receber a salvação ou qualquer outra coisa de acordo com aquilo que você faz. Ou seja, se você é bom, você será salvo. Se você é bom, você recebe algo. Essa doutrina permeia todo o pensamento humano. Todo. Veja, por exemplo, o que disse Platão, na boca de Sócrates, no livro Fédon, falando sobre quem vai para o melhor lugar no Hades. O Hades era a morte. Quem vai para os melhores lugares? E Platão disse, os mais felizes é que vão para os melhores lugares, são os que praticam a virtude cívica e social que denominamos temperança e justiça. O que muda, em se tratando de toda religião e filosofia, é o seguinte: o que te torna bom para receber algo? No Islã, ir a Meca, explodir algumas pessoas. Não, eu não sou mal informado, eu li o Alcorão. Eles não são extremistas. Os que explodem pessoas são os mais fiéis, são os que melhor entenderam o Alcorão. Apenas leia. Se você duvide, leia. Não acredite na Globo. Afinal, a Globo só fala a verdade, né? Para o Islã, ser bom é isso. E isso te levará ao céu. Para o espírita, se você ajudar os outros. Tá vendo? O que muda é o que te define como bom. Mas a ideia de que seja bom, então você será salvo. Seja bom e você há de receber alguma coisa. Permeia todo o pensamento humano. Todo. Tudo. A ideia de que um homem é salvo pelos feitos de outro só existe na fé cristã. Não diga, todas as religiões são iguais. Não são.
A ideia de que você não é digno de nem mesmo pedir uma bala para Deus é única da fé cristã. É única. É única. É o que nós entendemos. É o que todo homem comum pensa. O homem comum pensa que merece alguma coisa. Merece. Ele está na lama do pecado e ele se considera digno de receber alguma coisa. E você diz a ele, mas você matou. E ele diz, mas eu fui obrigado. Você se prostituiu. E ela responde, é porque você não está em meu lugar. As circunstâncias me obrigaram a isso. Está vendo? Ele vai usando vários e vários métodos. O homem vai usando métodos para se auto-justificar e não sentir culpa. Por que você fez isso? Eu não sabia. A culpa é de quem? É da mulher que tu me deste, do pai que tu me deste, da cidade que tu me deste, do governo que tu me deste. Em última instância é tua, Senhor, por ter me colocado no ambiente que o Senhor me inseriu. Todo mundo pode ser culpado, menos eu. E assim o homem justifica a si mesmo. E é por isso que toda a humanidade, quando um avião cai e pessoas morrem, elas começam a vir com aquele papinho do tipo, ei, se seu Deus é bom, por que pessoas morrem? Porque eles dizem o quê? Pessoas inocentes morreram. Onde estão essas pessoas? De acordo com Romanos 13 e toda a Escritura, elas não existem. Não existem. O que a Bíblia diz é que do bebê ao Senhor, todos somos culpados. A Escritura define assim. O homem, por si mesmo, pelos seus feitos, não pode pedir nem mesmo uma bala. Os homens disseram acerca do centurião, você é digno. O centurião disse acerca de si mesmo, não sou. Isso aqui, irmão, não é falsa humildade. Não é. Não é. Não tem a ver como o que nós vemos os homens fazendo. Eu não sou ninguém. Uma vez eu vi um pastor de uma igreja gigante, aí ele foi orar no monte, aí mostraram ele carregando a água. Aí a musiquinha de fundo, soldado ferido. Falei, nossa. Falei, rapaz, eu não vou levar essa garrafa aí não, bicho. Alguém leva. Mas ele é humilde. Aí mostrou para todo mundo. Não é o caso do centurião. Não há falsa humildade aqui, sabe por quê? Porque o próprio Cristo define que a fé do homem, daquele homem, era única. Que Jesus nunca havia visto algo como aquilo. Era real. Era real. Quando ele diz, eu não sou digno, era verdade. Ele não era mesmo. Paulo, um dos melhores homens que já pisaram neste mundo. O que ele disse no final de sua vida? No final. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou, olha o tempo verbal, sou o principal. Depois de dezenas de anos andando com o Senhor Jesus, numa vida de piedade, de total entrega ao Senhor e à obra de Deus, estando preso por conta de pregar a palavra, ele diz, eu sou o pior dos pecadores. Não é falsa humildade. No Salmo 130, versículo 3, a Escritura diz, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Quem? Subsistirá é quem vai ficar de pé. Se o Senhor colocar a sua lupa, quem pode ficar de pé diante de Deus e pedir uma cura, um trabalho, uma bala? Quem? Quem pode? Mas pastor, a lei de Deus não diz que quem guardar a lei será abençoado? Claro. Deuteronômio diz isso. Lembra Deuteronômio 28? Olha, Israel, se vocês obedecerem a palavra, eu vou abençoar a lavoura de vocês, eu vou mandar chuva, os seus inimigos serão destruídos. Mas se vocês pecarem, a desgraça virá sobre vocês e por aí vai. Com certeza, é isso mesmo. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Apenas aquele que cumprir a lei
todos os dias de sua vida, que cumprir toda ela em todos os dias, porque Tiago diz, se você pecar apenas um dia, apenas um mandamentinho da lei, apenas contra um mandamento da lei, você é culpado de toda ela. E nós sabemos que nós não pecamos apenas um mandamento. Nós não quebramos apenas um mandamento. É o que a Escritura diz. Só é digno de receber alguma coisa aquele que cumprir toda a lei. Quem, em toda a história humana, então pode dizer que é digno? De acordo com a Escritura, ninguém. Por quê? Porque no culto em Israel existia sangue para todo que é lado. Era um açougue. Todos os dias no culto em Israel, pelo menos 2 bezerros morriam. Um de manhã e um à tarde. Por isso tinha incenso, lembra? Tinha mandamento lá, tinha que ter incenso. Você nunca teve um vizinho maconheiro? Não? Porque o meu vizinho, eu tinha um vizinho, rapaz, de cima, ele sentiu incenso, eu já sabia. Vai puxar um bequinho ali agora, rapaz. Vai dar um tapa. Para dar uma escondida. Era isso. A ideia é para dar uma camuflada no fedor. Por que o culto de Israel exalava sangue? Porque Deus sabia que nenhum ali era completamente fiel. Que eles só poderiam receber qualquer coisa. Porque um dia viria um cordeiro que iria pagar todas as maldições, cumprir a justiça, coisa que nenhum homem havia cumprido. Pastor, você está dizendo então que a gente pode pecar? Se você chegou a essa pergunta, é bem provável que eu estou explicando corretamente. Por quê? Porque Paulo, ao falar da graça de Deus, ele faz uma pergunta retórica. Que diremos, pois? Pecaremos mais para que a graça seja mais abundante? E Paulo responde, de modo algum, Deus me livre. Não. Como? Pecaremos nós, os que morremos para o pecado? A questão é, quando você se vê como um viciado em quebrar a lei de Deus, quando você se vê como indigno e sente uma real culpa, e tem a certeza plena de que Jesus é bom, acontece o que nós chamamos de novo nascimento. O Espírito de Deus vem habitar em você. Em primeiro lugar, todas as maldições da lei são direcionadas a Cristo. Você então, em segundo lugar, começa a fazer o bem de maneira genuína. Por quê? Você não é salvo, você não faz o bem para ser salvo. Você é salvo para então poder fazer o bem. É o contrário. Mas ainda assim, sendo você salvo e agora tendo o Espírito Santo para te capacitar a fazer o bem, ainda assim, tudo o que você recebe é pela graça. O que é pela graça? Não é pelo meu mérito, mas pela bondade de Deus. Por quê? Por quê? Mesmo que você viva em santidade, você ainda é indigno. Por quê? Primeiro, porque mesmo que você esteja nos caminhos de Deus, se esforçando para andar em santidade, ainda assim você erra. Se dissermos que não temos pecado, mentimos. O Pai Nosso nos ensina a orar todo dia pelo pão nosso de cada dia e pelos pecados nossos de cada dia. Em segundo lugar, você continua carente da bondade e misericórdia de Deus, porque o bem que você faz, você só faz porque Deus te capacita. Vou te dar um exemplo. Caim e Abel, lembra? Os dois trouxeram uma oferta diante de Deus, um foi rejeitado e o outro não. Caim trouxe uma oferta da terra, do fruto da terra, de cereal, por exemplo. E Deus rejeitou. A Bíblia também diz que Abel trouxe a oferta de um bezerro. Derramou sangue ali, imolou o animal e trouxe aquele sacrifício ali para Deus. Mas por que Deus rejeitou um e aceitou o outro? Por que será? O que aconteceu?
Algumas pessoas chegam à seguinte conclusão: Deus rejeitou a oferta de Caim porque Deus, depois do pecado, só recebe a oferta de sangue. Não, não é verdade. Porque lá em Levítico, nós vamos ver que havia todo um cerimonial de regras para como o homem poderia oferecer ofertas de cereais, como Caim havia oferecido. Então não havia problema com o tipo da oferta. Então, por que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a de Abel? Lembre-se, a Bíblia explica a própria Bíblia. Deixe que a Bíblia se explique. Hebreus explica. Hebreu diz que Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Por quê? Pela fé. Pastor, não resolveu muita coisa. Porque Abel teve fé, Caim não. Ora, se Caim não tinha fé, ele não tinha nem oferecido. Ele ofereceu porque ele tinha algum tipo de fé. Está vendo? A gente acha que a fé verdadeira é apenas o ato de acreditar que Deus existe. A fé verdadeira está intimamente ligada com uma noção completa da sua própria indignidade. A fé verdadeira está intimamente ligada com as seguintes confissões: Ele é bom, eu não sou. Ele é poderoso, eu sou fraco. Afinal de contas, Efésios não diz que aquilo que está em oposição à fé em Jesus é a fé em nós próprios, não é? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Opa, eu sou salvo pela fé, não pelas obras, pelas minhas obras. Eu sou salvo pela fé nas obras de Deus, não pela confiança em mim mesmo. O maior inimigo de Deus não é a fé em Maria, é a fé em si mesmo. É a fé que você tem em si mesmo. Então, aqui está a diferença. Caim, ele vem e traz o fruto e diz assim: está aqui. O que eu fiz do suor do meu rosto, da minha inteligência e do meu trabalho. Abel não. Abel tem fé, e fé é isso aqui. Não. Está aqui o derramado teu sangue. Por quê? Eu só trouxe esse bezerro porque o Senhor deu o dom da vida. Eu não posso gerar o bezerro. Eu só trouxe esse animal porque o Senhor faz chover. Eu não posso fazer chover. Eu só trouxe esse animal porque o Senhor me deu saúde e inteligência para criá-lo. Isso é fé. Nenhuma confiança em si mesmo. A Bíblia diz que Zacarias era irrepreensível perante a lei. Isso significa dizer que ele não pecava? Significa? Lembra quando o texto diz isso, que Zacarias era irrepreensível? Aí logo em seguida nos é contada a história de Zacarias no templo, e o anjo falando: Zacarias, Deus ouviu a sua oração. Você já é um homem velho, mas você orou, estéril, você e sua mulher, mas você orou para ter um filho. Não é, Zacarias? Sim, eu orei. Então agora você vai ter um filho. Não acredito. Né? Aí Deus falou, o anjo falou, vai ficar mudo, seu incrédulo. Ele era um homem irrepreensível e ele pecou. Ele foi incrédulo. Ou seja, o que ele tinha era pela graça de Deus. Por mais santo que você seja, tudo que você tem é pela graça de Deus. Nós fomos chamados para sermos irrepreensíveis. De maneira que se você diz assim: não, eu estou aqui na lama e eu não estou nem me esforçando para sair dela, mas Deus é misericordioso. Não, não é. Com você não. Isaías 59 diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e mim, para que eu vos não ouça. Não é. Você bate na sua esposa de manhã, de tarde e de noite. E aí à noite você, depois de dar uma chacoalhada nela, você ora, fala: Deus, tu és misericordioso. E amanhã você já vai dar nela de novo. Não, Deus não é. Com você não. Não é. Não. Você não se submete. Você guarda a mágoa. Não, Deus não é misericordioso com você. Você está no meio da lama. Arrependa-se. Mas por outro lado, você tem se esforçado para amar a sua família. Você tem se esforçado para perdoar, para se submeter. Você tem sido fiel em suas ofertas e dízimos. Amém? Você não é digno aí mesmo assim. Por quê? Porque você não é perfeito todos os dias. E segundo, você está de pé. E você tem amado sua família. Você tem perdoado. Você tem feito bem.
Porque Deus tem te capacitado todos os seus dias. Todos os seus dias. É como meu filho. Ele vem e me dá, de vez em quando ele me dá presente. Do meu próprio dinheiro. Pega do meu dinheiro e dá presente para mim. Tudo que você faz pela graça de Deus. Bondade de Deus. Você não é digno de coisa alguma. Segundo, a crença do centurião. A crença do centurião é: eu não sou digno. Este é um verdadeiro cristão. Eu não mereço estar na presença de Deus. Veja o que o Salmo 24, versículo 3 diz. Quem subirá ao monte do Senhor? A alusão aqui ao monte tem a ver com o templo, porque o templo foi erigido no monte. Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem pode estar na casa de Deus, na presença de Deus? Quem pode? O que é limpo de mãos e puro de coração. É Davi que está escrevendo isso aqui, tá? Que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Quem é limpo de mãos. Vamos falar de Davi, já que o texto foi escrito por ele. Davi era limpo de mãos? Ou ele matou um homem, não apenas um homem muito acima da média. Um homem muito bom, muito inocente, lembra? Davi tinha um monte de mulher, não satisfeito, pegou a do vizinho, safado. Pegou a do vizinho, Betseba. Dormiu com ela, aí veio a notícia. Davi, ela está grávida. Está grávida, Davi. O que Davi faz? O que Davi faz? Se entrega à falsidade. O Salmo ali diz, né? Aquele que se entrega à falsidade não pode estar no monte de Deus. Não é que Davi mentiu, sabe? Dá uma mentirinha assim, do tipo, não é naquela coisinha assim, amor, tô gorda, tá magra. Não. Ele se entrega à falsidade, ele é arquiteto, ele planeja. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Meses de mentira, meses. Teólogos estimam que do dia que Davi adultera até o dia que ele se arrepende, foram de 6 meses a 1 ano. Ele se entrega à falsidade. Se entrega mesmo. A mulher está grávida. O que ele faz? Ele confessa seu pecado? Não! Ele arquiteta o mal. Ele planeja a mentira. Ele fala, gente, faz o seguinte, chama o marido dela. Está na guerra. Não interessa. Fala para ele que é uma folga. Fala para ele. Fala para ele. Rapaz, vai lá, né? Pega a sua mulher lá, comemora e tal, não sei o quê. Aí o rapaz faz o quê? Fica sentado à porta da casa. Não entra. Ele diz, não posso. Não é digno. Enquanto o meu exército está morrendo, eu dormindo com a minha esposa, não posso. É o tempo inteiro, sabe? Deus ali usando, né, as circunstâncias para dar um tapa na cara de Davi. Porque é o seguinte, o texto diz que enquanto os reis iam para a guerra, Davi não foi. Estava lá assistindo Netflix em casa, gente. Achando que a vida é só diversão e entretenimento o tempo todo. Diz o texto que ele estava passeando. Todo mundo na guerra e ele lá de boinha. Aí vem o cara e fala, não posso descansar agora, Davi. Quase tipo, e aí, acorda, meu amigo, mais uma, vamos? Não posso. Aí Davi, então, agora faz uma outra estratégia. Outra mentira. Olha como ele se entrega. Ele para, é sangue frio. Sangue frio. Joabe, meu comandante, meu general, faz o seguinte. Coloca Urias na frente de batalha. Coloca. Beleza. Diz o texto que houve uma batalha e Israel perdeu. O mensageiro é enviado por Joabe até Davi. E Joabe diz assim, olha, é o seguinte, para o chefe não ficar bravo, você conta que a gente perdeu a batalha, mas logo em seguida você diz, chefe, mas Urias morreu. Aí o mensageiro chega, Davi, seguinte, perdemos a batalha. Como? Absurdo! Isso é o quê? Meu rei,
Muita gente morreu. Mas Joabe também. Oh, desculpa, mas Urias também. Aleluias, glória a Deus. Um monte de gente morreu. Gente do sangue do seu sangue, seus irmãos, sua pátria. Mas ele está feliz. Porque ele acha que o seu pecado morreu com Urias. O cara se entrega à falsidade. Eu estou citando aqui um dos melhores homens que a gente tem. E a Bíblia está dizendo aqui, quem pode estar diante de Deus? Quem é puro de coração? Se o homem segundo o coração de Deus não consegue ser limpo de mãos e puro de coração, quem o será? Quem? Quem pode estar diante de Deus? Quem? Quem? Por isso, mesmo depois de crente, nós ainda somos falhos. E mesmo que estejamos nos esforçando com todo o nosso coração para servir ao Senhor, e ao que a Bíblia ordena, nós ainda somos indignos. É por isso que quem pode ficar de pé no monte de Deus e pedir uma cura, um trabalho ou qualquer coisa? Hebreus 10 diz: tende intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue do Cordeiro. Sabe quem é limpo de mãos? Aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Só este. E mais ninguém. Amém ou não? É o que a palavra de Deus diz. O centurião, ele era alguém rico. Como eu sei, ele construiu uma sinagoga. Ninguém constrói sinagoga para os outros, se não for rico. Ele era de uma posição social de prestígio, pelo menos entre os romanos. Era respeitado pela sua comunidade. Era alguém importante com poder. Ele não diz aqui: Senhor, eu digo vai e eles vão. Eu digo não e eles não vão. Eu tenho poder. Tinha poder. Mas, diante do judeu, que era desprezado pelos romanos, como esse centurião era, diante de um judeu, filho de carpinteiro, filho de um casal pobre, de uma região desprezada, Galileia, de uma cidade mais desprezada ainda, Nazaré, era o desprezo do desprezo, sabe? O fundo do poço, do fundo do poço, do fundo do poço. Este homem importante se dobra diante deste judeu. E diz: eu não sou digno, eu não sou digno, eu não sou. Terceiro, a fé sempre é vista através de uma confissão de culpa. Jesus não vai até a casa do rapaz, não vai. Por quê? Dois motivos. Primeiro, pecado do homem. Segundo, poder de Deus. Como assim? Primeiro, o centurião diz: não precisa vir, porque eu não sou digno de recebê-lo. Primeiro motivo, pecado humano. Olha as confissões aqui. Olha as confissões. Não venha, porque eu não sou digno. Primeira confissão. Segundo, não precisa vir, porque tu és poderoso. Tu tens tanto poder que apenas a tua palavra é liberada e as coisas acontecem. Haja luz e a luz passa a existir. Ele declara o resumo de toda a nossa fé, de que nós somos maus e de que Deus é todo-poderoso. Toda a nossa fé, toda a nossa cosmovisão, ou seja, a nossa visão da realidade, a nossa visão do mundo, toda ela passa por isso aqui. Por essa premissa de que nós somos maus e de que Deus é bom, de que Deus tem todo o poder. Como nós vemos o Estado, como nós criamos nossos filhos, tudo passa por essa premissa. Por exemplo, os cristãos que formaram os Estados Unidos, os cristãos reformados, eles acreditavam na divisão de poderes, aqueles republicanos, entre legislativo, judiciário e executivo. Por quê? Eles citavam a Bíblia. Isaías. Isaías diz que Deus é o rei, o legislador, o dono de todo o mundo, o juiz de toda a terra.
Então eles disseram, Deus pode ser o rei, o juiz e aquele que faz a lei. Deus pode ser tudo. Nós não. Nós somos malignos. Por isso a gente tem que limitar o poder dos governantes. Não podemos dar muito poder para eles. E eles então acreditavam na ideia de Estado mínimo, pequeno. O governo não pode ser muito grande. Por quê? Porque o homem é muito mau. O poder corrompe. O poder absoluto corrompe absolutamente. Ou seja, nós enxergamos toda a realidade. Tudo. Como criamos os nossos filhos, como conduzimos a nossa existência, como nós vemos o governo, tudo. A partir dessas duas confissões aqui. Eu sou indigno, Ele é bom. Você percebe como que o reconhecimento de nossa fraqueza está intimamente ligado ao reconhecimento do poder de Deus? Você percebe que dizer, eu tudo posso nele, está intimamente relacionado a, eu nada posso em mim? E quarto, e último lugar, a fé verdadeira gera o amor genuíno. A fé verdadeira gera o amor genuíno. O texto diz que aquele centurião estimava e muito o seu servo. E essa história é uma história então do amor de um homem por outro, pelo seu servo. A fé verdadeira sempre vai gerar isso. Vai gerar obras verdadeiras. O que eu estou dizendo aqui para você é o seguinte: você está em pecado? Arrependa-se. Não há misericórdia para você, se você está em pecado. Mas se você se arrepender, o Senhor é misericordioso. Em João está escrito que se nós andarmos na luz, o sangue de Jesus nos purifica. Se andamos na luz, estamos andando com Ele. Mas se andamos nas trevas e pedimos misericórdia, não há perdão. Se andamos na luz, o sangue do Senhor nos purifica. Mas você se arrependeu? Você não tem andado no caminho errado? Você tem se esforçado para crescer no Senhor? Você ouve, aprende e você tem tentado pôr em prática? Você tem temor das coisas de Deus, do culto, por exemplo? Não falta por qualquer motivo tolo. Porque você tem temor, porque você sabe que a lei de Deus diz, não deixe de congregar. Você, por mais humilhante que seja, você ouve o que a Bíblia diz, e aqueles momentos que a Bíblia nos humilha, que você tem que perdoar, e você perdoa. Você vê alguém na rua, e alguém pede um dinheiro, você ajuda, porque a Bíblia diz que nós devemos dar esmola. Não fica com esse papinho, ele vai cheirar cocaína. Não, dê, diz a Escritura. Você tem feito isso? Você tem se esforçado para amar seu filho? Você tem se esforçado para amar sua esposa? Tem? Mesmo assim, você não pode pedir nem mesmo uma bala para o Senhor. Você não é digno de coisa alguma. Afinal de contas, tudo o que você faz pela graça e misericórdia de Deus, como o apóstolo Paulo disse. Sou o que sou, pela graça de Deus. Sou o que sou. Tudo que me define, tudo, é a bondade e a misericórdia de Deus. Tudo. Se você não tem essa perspectiva, ainda não há fé cristã genuína em seu coração. Há talvez uma falsa religiosidade evangélica, mas não há fé cristã de verdade. A fé cristã é essa premissa básica de que eu não sou digno. A fé cristã não está na boca dos anciãos. A fé cristã está na boca do centurião. A fé cristã não está na boca daquele fariseu que orava assim: Senhor, graças te dou, porque não sou como aquele ímpio ali que adultera, que mente, que engana. A fé cristã está na boca do publicano que orava: Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. A fé cristã está na boca de John Bradford, aquele cristão que, ao ver o assassino indo para a forca, disse: ali vai John Bradford, se não fosse a graça de Deus. Ali vai John Bradford, se Deus não me limitasse, se Deus não me guiasse. Aí está a fé cristã. E eu garanto a você, aí está a essência de toda a felicidade. Toda ela. Toda.
Afinal de contas, se você é bom, você merece o melhor, não merece? Mas se você é mau, você não merece nada. Não merece nada. Claro que não. Não merece coisa alguma. Mas uma vez um pastor estava muito chateado porque não fizeram aniversário surpresa para ele. Todo ano fazia, então não era mais surpresa. Ele ficou muito chateado. Pô, ninguém lembrou de mim, não sei o quê. Porque ele achava que merecia. Mas e aquele outro que ele acha que ele não merece coisa alguma? Ele fica surpreso quando alguém dá alguma coisa para ele, porque ele não espera nada, ele acha que ele não deve, que ninguém deve nada a ele. Ele, na realidade, ele só tem a ganhar. Se ninguém faz nada, tá de boa. Se alguém faz, ele, puxa, que surpresa. A fé cristã está na boca do centurião. Eu não mereço coisa alguma, qualquer coisa que eu ganhar é lucro. Não importa o que seja. Não importa o que seja. A fé cristã é quando você tem essa noção plena de que nem mesmo uma bala você é digno de receber. De que tudo que você tem é pela bondade, misericórdia e graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Completamente. Completamente. Ele tem sustentado a sua fé. Ele tem te mantido. É por isso que você está aqui. Você crê?